Os animais irracionais, de modo algum, têm livre-arbítrio, para cuja evidência há que saber que três coisas concorrem à nossa operação, a saber, o conhecimento, o apetite e a mesma operação. Pois toda a razão da liberdade depende do conhecimento, pois o apetite segue ao conhecer, já que o apetite não é senão do bem que se propõe pela potência cognoscitiva. O que é que está dito aqui na resposta de Santo Tomás? Eu vou tentar explicar agora nos stories que se seguem, então eu peço que vocês acompanhem esses stories que se seguem. Ele coloca aqui que o apetite segue o conhecer, já que o apetite não é senão do bem proposto, do bem que se propõe pela potência cognoscitiva. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que para você ter uma inclinação para algo, é preciso que você conheça esse algo. A cognição precede o apetite. A cognição precede o apetite, a cognição precede o afeto e ela precede a operação, ou se quisermos dizer assim, sem fazer muitas distinções, ela precede a ação. Isso é uma coisa que agora aqui na modernidade foi bem enfatizada pela terapia cognitivo-comportamental, que é o seguinte, né? Aquilo que você pensa, o que é que se diz na terapia cognitivo-comportamental? É que a forma que você pensa vai ter uma influência direta na forma que você sente, apesar de nem sempre o simples pensar de determinada forma vai determinar uma mudança no emocional. O emocional é o apetite sensitivo. Os atos do apetite sensitivo são as emoções. Mas a gente tem também o apetite intelectivo, que é a vontade. E o livre-arbítrio é um ato do apetite intelectivo. E esse apetite intelectivo, ele escolhe. E ele escolhe tendo antes uma cognição intelectiva. Então, essa cognição intelectiva, ela vai ter uma precedência à decisão, né? Ao ato do livre-arbítrio, ao ato da vontade ou do livre-arbítrio, né? Que são o livre-arbítrio é também, a vontade é também livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, que é chamado da faculdade da razão e da vontade, é o seguinte: você vai escolher de acordo com aquilo que você julgar. E tem algo muito interessante, que é o seguinte, né? Você tem a liberdade de colocar sua atenção ou desviar sua atenção de determinado juízo. E isso é que, por exemplo, você sabe que tem que fazer uma prova amanhã. Então, quando você tem que fazer uma prova, você precisa ir dormir. Mas você julga com outro princípio, que é o seguinte, né? Ficar aqui é legal, vamos dizer assim. E você toma isso como princípio. Se ficar aqui é legal e eu estou aqui agora, então eu fico. E qual seria o princípio melhor a se tomar? Seria, quando tem prova eu preciso dormir cedo, então eu vou dormir cedo. Então, se você não colocar a sua atenção, as suas energias psíquicas ali, e você desviar, como você vai seguir aquele juízo? Você precisa seguir algum juízo. É muito mais difícil para um sujeito que tem uma afetividade desordenada fazer uma boa escolha, porque a afetividade dele vai puxando ele. Então ele precisa fazer um esforço para que ele
vendo as possibilidades, ele escolha a possibilidade correta, aquela possibilidade que se baseia no princípio correto e na conclusão correta. Então, da conclusão vai seguir a ação, mas só que qual a conclusão? Qual o princípio pelo qual ele vai julgar e qual a conclusão? Então, muitas vezes a gente vê o sujeito, ele sabe que aquilo ali é errado, mas ele tira a atenção dele daquilo ali e ele faz outra ação, por exemplo. Então, seja lá por qual processo que acontece. Uma coisa muito interessante quanto ao comportamento, que é o seguinte: os animais eles vão seguir as emoções deles fatalmente, né? Um gato ele vai seguir fatalmente, mas nós homens, nós seres humanos não, porque nós temos o apetite superior. Então nós temos como consentir numa determinada inclinação a qual a emoção está nos colocando, ou dissentir, né? Ou rechaçar. Então isso faz com que nós não sejamos obrigados a agir de acordo com as nossas emoções ou paixões, né? Que eu estou usando aqui como sinônimos. Então, isso é uma prova do nosso livre-arbítrio. Por quê? Eu vou citar agora um exemplo bem interessante. Um gato, por exemplo, se você chegar aqui e ele tem medo, ele não pode se opor a esse medo, porque ele não tem apetite superior, ele não tem vontade intelectiva. Então ele vai correr. Se ele ficar, é por outra cognição que ele vai ter, no sentido de avaliar algo como bom e ficar. É por outra emoção que vai se seguir de uma cognição, certo? Então são dois atos diferentes, mas que estão relacionados, a cognição e a emoção. A cognição que ele tem é a dos sentidos, ele não tem razão. E o apetite que ele tem é o apetite de onde vem as emoções. Então por isso ele vai seguir fatalmente o medo, o desejo. Se não houver nenhum impedimento físico, ele vai partir para o comportamento, vamos dizer assim, fatalmente. Nós não, e dá para experimentar isso, porque nós já fizemos jejum, seja por que motivo foi que você já fez jejum, você pode já ter tido que contrariar emoções, por exemplo, contrariar o desejo de comer alguma coisa, e até mesmo contrariar uma disposição, um pedido da sua fisiologia. Isso mostra o teu livre-arbítrio. Isso faz com que um sujeito queira e que ele possa manejar as próprias inclinações de uma forma realmente que seja possível um processo de exercício psicoterapêutico realmente humano, porque ele consegue se observar e se governar, porque ele tem uma alma espiritual, e isso permite a ele conhecer intelectivamente e permite a ele apetecer intelectivamente. O conceito de livre-arbítrio, de vontade, de razão que eu coloquei aí, são coisas que vêm da psicologia tomista, né? Os sentidos também. Então assim, quando eu falei da terapia cognitivo-comportamental, eu falei rapidamente ali dessa coisa do o pensamento e a emoção, mas eu estou preparando o meu TCC, que vai tratar do assunto aí com psicologia tomista e TC de Beck. Mais uma coisa, eu falei de terapia cognitivo-comportamental, pensamento e emoção, mas também
há essa coisa do comportamento ou do ato que não segue o comportamento, o ato que não segue a emoção, né? Isso é sim considerado na terapia cognitivo-comportamental. Tanto é que quando uma pessoa está com depressão, por exemplo, um terapeuta cognitivo-comportamental pode propor a essa pessoa que faça atividades, mesmo que ela não esteja se sentindo inclinada emocionalmente a fazer aquelas atividades. Então, por exemplo, eu gostava de tocar violão e agora não estou tocando, porque não me dá vontade, vamos dizer assim, ela diz, né? Vontade no sentido de desejo emocional, disposição, alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido, na perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, vai ser enfatizado aí o comportamento. E na psicologia tomista, numa perspectiva tomista de psicoterapia, a gente pode também enfatizar o comportamento e também uma coisa que é muito enfatizada é a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, a nossa razão, que são faculdades superiores, né? O livre-arbítrio é a mesma faculdade que a vontade. E a razão, ela é uma condição do livre-arbítrio. Tanto o livre-arbítrio é chamado de faculdade da razão e da vontade, né? Muito enfatizado numa psicologia tomista, o livre-arbítrio. A razão, o livre-arbítrio, a vontade vão ser bem enfatizados na psicologia tomista, mas nós não achamos que o homem é um anjo, então também os sentidos vão ser enfatizados também, tudo tudo no seu devido lugar, né? Os sentidos, as emoções também vão ter sua ênfase, o corpo também vai ter sua ênfase. Nós consideramos o ser humano inteiro e hierarquizado em suas potências, integrado e hierarquizado em suas potências. A gente sabe que há uma hierarquia das potências e quando essa hierarquia ela não é respeitada, o ser humano ele adoece.